Mas é até um ponto importante, né, que o Ricardo estava mencionando, né, um dos pontos assim, além dessa diferença, né, a gente vai ver até na escolha dos materiais, né, principalmente, por exemplo, o OTDR, que é um dos principais aí certificadores que a gente chama, né, desses testadores em camada 2 aí que a utilização dele muitas vezes saber principalmente a especificação correta desse tipo de produto, né, porque muitas vezes o cara vai lá, escolhe um com um determinado comprimento de onda, né, e aí vai ver no final, ele vai estar atuando ou medindo uma rede ativa já em produção, e aí não vai servir, né. Então são pontos que, assim, vai desde da da do teste no caso da estrutura, né, ou seja, você verificar, como o Ricardo comentou, dessas redes que hoje nós temos essas redes passivas que têm as suas características, como os splitters, que têm suas perdas maiores, quanto também onde se utilizar, porque muitas vezes você vai ter, por exemplo, que realizar as medidas, a gente vai ver em alguns slides mais para frente, que nós vamos muitas vezes acabar medindo uma rede em produção, a gente tem que caracterizar essa rede. E dentro dessa caracterização dessa rede, muitas vezes ela vai estar em produção, trabalhando em alguns comprimentos de ondas específicos. Então eu preciso ter por exemplo, um OTDR que consiga trabalhar fora dessa faixa, né. Então tudo isso é importante, né, não só a medição do ponto a ponto, né, que tem uma característica específica, quanto também na multiponto, que seria com a utilização, por exemplo, de um OTDR ou de um outro elemento que consiga realizar a medida corretamente, né. Então vamos dar uma resumida até o momento aqui o que a gente tem já, né. Então, numa rede, ótica passiva, você tem um elemento adicional que não está presente na ponto a ponto, que é o splitter ótico, Exato, que muda totalmente o jogo, né, isso muda total. bastante, né. E aí você tem a possibilidade de testar a rede ativa. Se você tem uma rede ponto a ponto, isso não vai acontecer, porque você vai ter que desconectar no mínimo uma ponta para poder colocar o equipamento, seja o power meter. Se for power meter, tem que desconectar os dois lados, não tem jeito, né? Se for o TDR, você vai desconectar no mínimo um lado, mas o link não vai funcionar, porque o link funcionar ponto a ponto, você tem que ter equipamento dos dois lados, né? Você desconectou um lado para botar no TDR, o link não está mais ativo. Então não tem essa possibilidade, basicamente. Mas na rede ótica passiva, como você tem um splitter, você tem uma saída do head-end atendendo, sei lá, 100 casas, 100 assinantes, você vai testar um link de um assinante, mas você não quer matar os outros 99, né? Exatamente. Então você não pode desconectar os dois lados, justamente porque tem esse splitter, né? Para fazer com que uma porta do head-end chegue em 100, 200, sei lá, assinantes. Então são duas coisas que já de cara a gente vê que muda bastante com relação a testar a rede ponto a ponto. E aí você comentou que até o próprio TDR ou até o Power Meter não é o mesmo, né? Porque você tem comprimentos de onda que não são exatamente aqueles que a gente conhece, né? Quer dizer, conhece, Exato. aqueles que são do ponto a ponto, né?